Muito bem, você está na Jovem Pan Blumenau 88,7 FM e você também acompanha pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau, pois estamos começando mais um Conecta Pan, que é o nosso podcast, que é o nosso quadro aqui na 88,7 FM, no YouTube, de levar os assuntos de Blumenau e da nossa região para a conexão com Santa Catarina, com o Brasil e com o mundo, pelas ondas do rádio e também pelas frequências aí da internet. E no dia de hoje, nesta edição, neste episódio, a gente está com Regina Sardanha, que é diretora executiva do Grupo Linear. Você já deve ter escutado falar dessa história do grupo, do design. Muito provavelmente você já viu alguns dos produtos do grupo. Mas agora, como começou, desmistificar o que é o design, o que é o Grupo Linear, ela vai falar um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda aqui à Rádio Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Obrigada pelo convite. É uma honra falar da história do grupo, do qual faço parte já há 10 anos. Completei a primeira década nessa empresa e acompanhei bastante da história dela. É um prazer falar sobre essa história, porque boa parte dela eu vivi e presenciei, fui testemunha ocular de todos os planos que aconteceram ali. Então é um grande prazer e poder levar um pouco da nossa história e talvez até inspirar outras histórias através das histórias e do case de sucesso que é a nossa empresa. Perfeito. Lembrando você aqui que está acompanhando pelo 88,7 FM e pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau, você pode acompanhar este episódio e os outros também se inscrevendo, dando seu like e participando do nosso canal. Regina, falasse de uma década aí de Grupo Linear, mas qual é o tempo do Grupo Linear na sua atuação, da sua fundação? Bom, o Grupo Linear, ele nasceu essencialmente de um produto. Então, de um produto se viu uma oportunidade e dessa oportunidade virou uma empresa. Então, a história, na verdade, do primeiro produto, que foi denominado Halo Linear, iniciou já em 2008, logo depois ali da tragédia que a nossa cidade passou. E esse produto nasceu dentro de um empreendimento, que era uma loja de material de construção aqui da cidade, através de uma mente criativa que era o seu Salmo de Souza. Então, ele entendeu como sendo um produto que não existia e uma demanda eminente pela experiência que ele tinha nesse segmento de material de construção. Então, quer dizer, em 2009, ele desenhou esse produto, levou esse produto até o Instituto de Design da Universidade aqui da FURB e encomendou uma pesquisa de viabilidade. E a partir dali, os designers que estavam ali na equipe da universidade se surpreenderam com o produto, acharam genial e pediram, a permissão para inscrevê-lo num concurso internacional, que estava, se eu não me engano, na segunda edição aqui no Brasil, que é o Idea Award. Em 2009, então, a gente teve a grata surpresa de esse produto ser premiado. Uhum. Então, ele pegou o prêmio bronze na categoria Casa, frente a grandes players aí do Brasil e do mundo nesse segmento. Então, foi porque é uma grata surpresa, porque a partir, efetivamente, de 2009, foi onde iniciou a história desse produto, que depois virou, efetivamente, uma empresa reconhecida, inclusive, internacionalmente hoje. Então, em 2008, teve a tragédia e aí surgiu a ideia de fazer o Halo Linear. Mas ele surgiu, como falasse assim, vocês tinham experiência, vivência já nessa área de construção, com uma loja de materiais de construção, então iam vendo a demanda, tinha um ralo tradicional. Exato. Mas 2008 e a tragédia, foi um time ou a tragédia ela teve alguma influência nisso, assim? Teve um pouco de influência, sim, porque toda a nossa região aqui, ela foi de alguma forma, ou foi abalada fisicamente, porque morros caíram, empreendimentos se desfizeram, casas ruíram, e uma loja de material de construção poderia ter uma excelente oportunidade
de crescimento, porque afinal, depois de uma tragédia aqui, ou poderia ter também os seus reflexos, como a maior parte da economia teve, de inadimplência, por exemplo. Né? Na ocasião, o Seu Souza, como chamávamos, ele tinha uma loja de alto padrão. E um desses clientes foi um cliente que perdeu uma casa, que não sobrou nem mais o terreno. Então, o que aconteceu? Por solidariedade também foi feito algumas devoluções, né, de dinheiro e tudo. Por quê? Porque a pessoa não tinha mais nem a casa, tampouco tinha o terreno. E isso gerou, sim, uma dificuldade de caixa na época, nesse empreendimento dele. E dali ele entendeu assim, poxa, eu acho que eu preciso pensar um pouco fora da caixa. De repente, a minha trajetória toda foi ser comerciante. E quem sabe agora eu posso, além de idealizar produtos, porque ele sempre foi uma pessoa muito criativa, idealizar produtos para comercializar de forma personalizada dentro da minha loja, eu vou talvez pensar em algum produto, alguma carência de mercado. E claro, foi assim, ter uma dificuldade num negócio, como qualquer outra crise, faz a gente pensar um pouquinho além, né, do nosso mundinho, e não ter essa visão míope. Então, ele pensou primeiro em agregar produto e ter um produto diferente, porque ele tinha muito isso no seu DNA. E era esse DNA essa veia, que eu digo, criativa. Então, primeiro ele idealizou um produto, depois ele viu que o produto era muito bom. E pela pesquisa que ele fez no mercado e pela trajetória já de mais de 30 anos nesse segmento, ele entendeu assim, não existe esse produto, então por que não? E aí, claro, dali foi buscar um sócio, e por aí foi buscar alguém com um pouco mais de expertise também de negócio para poder viabilizar tudo isso. Então, o primeiro passo foi esse que eu comentei, foi na universidade, buscou uma ajuda técnica, primeiro, para entender se, ok, eu fiz um produto, ele é bom. Eu fiz um produto para uma necessidade que eu vi. Eu fiz um produto porque existia um cliente que demandou isso. Ok, e agora? Será que ele é bom mesmo ou só eu que acho isso, né? Então, ele procurou pessoas, braços, para que pudessem validar a ideia dele. Então, assim, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, 2008 foi um momento de pensar fora da caixa. Foi sim. Certo. A necessidade em si do produto, ela veio através de uma demanda de cliente. Então, quer dizer, foram fatores combinados. Não teve uma razão específica, mas teve também a sua parcela de contribuição, sim. Perfeito. Chegamos em 2009, a gente tem a validação do produto por especialistas, por esse tato ao mercado e também por uma avaliação que dá uma certificação, dá um conhecimento, um reconhecimento e que dá um crédito para ele ter algo a mais. Exato. O que caracteriza hoje o ralo linear, assim? Porque quando a gente fala de ralo, a gente lembra de várias funções, né? Assim, mas lembra do tradicional. E aí esse boom, assim, o que é o ralo linear, assim, que vocês sentiram e vivenciam isso até hoje? Assim, o que ele é o diferente, o que ele atende e por que ele foi o start de onde vocês estão hoje? Bom, vou puxar um pouquinho para antes aí. Então, primeiro, da onde surgiu a necessidade? Nessa mesma época, entre 2007 e 2009, houve um boom de grandes formatos na indústria cerâmica, ou seja, nos pisos cerâmicos. E aí o ralo passou a ser um dificultador, ou seja, é um mal necessário, ele precisa estar ali, porque precisa ter escoamento de água, mas eu tenho um piso muito grande que eu vou ter que fatiar ele em 1000 pedaços para poder fazer queda. Né? Ou seja, tem que ter caimento porque a água tem que escoar por algum lugar. E isso era uma dificuldade. E aí veio, além de ser grandes formatos, veio em forma de porcelanato. Todo mundo conhece hoje o que é um porcelanato, enfim, que é o quê? É uma massa mais dura dentro da indústria cerâmica. E o que acontece? Ela é mais difícil de cortar. Na época, mais ainda. Hoje a gente tem outras tecnologias, tem outros maquinários, evoluiu muito essa parte também de ferramentas para corte cerâmico. Mas na época era uma dificuldade e ainda é uma dificuldade. Por quê? Porque só foi crescendo. Ao longo dos anos, os pisos foram ficando cada vez maiores. Sim.
Na época, o que era grande? 1,20 m por 60? Né? Hoje, o que é grande? 3 por 3? Já existe piso de 3 metros por 3 metros. Então, o que aconteceu? Tinha um cliente nessa mesma loja do Souza que tinha comprado um piso de grande formato. E ele não aceitou pegar uma peça de piso e cortar em 4 partes para fazer queda de ralo. Por quê? Porque o ralo, como você falou, o que a gente conhece por ralo? Ainda, eu diria que mais de uma década, né, mais de 12 anos que a gente está no mercado com um produto inovador, a gente ainda é novidade. Então, o que a gente conhece por ralo? Um ralo quadrado ou um ralo redondo. Isso. Simples assim, em 2 tamanhos. 15 por 15, né, ou 15 de diâmetro, ou de 10 de diâmetro, ou 10 por 10. É isso que a gente conhece por ralo. E aí, onde é que já se viu um ralo ser diferente disso? Se ao longo de décadas e décadas o ralo sempre foi o mesmo. Então, parafraseando o Souza, ele dizia assim, bom, ninguém olhou para o ralo. Eu olhei para ele. Ele sempre esteve ali, mas ninguém olhou para ele. Então, dentro do segmento de construção, ninguém tinha pensado em algo melhor para solucionar o ralo. E não somente, por que a gente tem diferenciais? Não somente mudamos o formato, e sim a funcionalidade do produto. Por isso, fomos premiados pelo IDEA Award. Por quê? Porque o IDEA, ele premia o design. E o design é o quê? É uma junção entre beleza e funcionalidade. Ou seja, funcionalidade é aquilo que muda para o consumidor, ou que tem de benefício para o consumidor. E o que ele apresentou assim de benefício? Primeiro, o formato, que resolvia essa questão de novos formatos, grandes formatos, recorte de peça e perda de peça. Porque o que acontece nas massas duras cerâmicas? Elas estouram. Ou seja, você tem uma probabilidade muito grande de perder peças de piso. E quando você está falando de um piso 30 por 30, você fala de um valor. Quando você fala de um piso de 3 por 3, como existe até hoje, você fala de um investimento muito maior. Então, você não quer correr risco, você como dono da obra, correr risco, e tampouco aquele que está na mão de obra quer correr risco em perder uma peça dessa. Então, o que resolvia esse produto? Primeiro, o formato, que resolvia essa questão da perda da peça. Segundo, caimento de água é algo bem complexo, né? Antigamente, a gente tinha um rodinho lá no box para puxar a água, porque a água, incrivelmente, ela nunca cai para o lado do ralo. Né? Então, que é um problema, né, de mão de obra. Por quê? Porque é difícil você fazer queda de ralo quando você tem um produto que é instalado no meio do box e necessita jogar água para 4 lados para cair exatamente no meio daquela peça. Então, tendo um produto no formato linear, que possa ser instalado mais próximo da parede, facilita para não perder peça, facilita o tempo de instalação e dá precisão na hora do caimento da água. Então, esses foram os principais diferenciais quanto à funcionalidade. E assim, por mais que ele custasse um pouco mais, ele trazia uma série de outras economias no final das contas. E além disso, o Souza, como tinha bastante experiência já e tinha uma leitura muito importante do mercado e de toda essa questão predial, né, e os dificultadores dentro de uma obra, ele empregou outras coisas que também são problemas inerentes do ralo. Como, por exemplo, os nossos produtos, eles têm aba de todos os lados. Então, para que essa aba? Essa aba é para diminuir as fissuras de dilatação que causam infiltrações. Então, em apartamentos, isso é um transtorno tremendo. Sim. Porque o que acontece no apartamento? Acontece uma infiltração lá no apartamento do vizinho. Isso né? aí. E aí, o que acontece? Aí você tem que arrumar o seu e o dele. Né? Isso aí. Por quê? E normalmente esse vazamento, essa infiltração, ele acontece por quê? Porque o rejunte que fica ao redor do ralo, como são materiais diferentes, trabalha diferente. E aí o que acontece? Quebra. Então a aba, o que ela é? Uma blindagem contra essa infiltração que daria ali naquela área. Por quê? Porque se quebrar o rejuntamento, que na verdade ele nem é usado o rejuntamento, a gente indica o selante PU,
você pode fazer essa manutenção de forma mais simples, a instalação de forma mais simples, e pode ainda, se qualquer coisa, esse rejunte, ou essa argamassa, ou esse próprio selante PU, soltar por algum motivo, ainda tem uma segunda proteção, que seria a aba. Perfeito, perfeito. Depois foi evoluindo mais, né? Então, foram lançados os modelos plásticos, que aí as estruturas são monobloco, então não tem emenda. Então, foram sendo melhorados daquele primeiro projeto. Então, ao longo desses anos, os produtos foram sendo melhorados. Então, em termos de diferenciais, são vários. E o último, mais recente, são os ocultos. Que, então, eu escutei já afirmações de arquitetos nos dizendo onde é que já se viu um ralo ser bonito. Uhum. Então, por quê? Porque eles somem. Então, antes era um problema e hoje, além de toda a funcionalidade que os nossos produtos apresentam e agregam, eles também são belos, são bonitos. Ou seja, eles fazem parte da decoração. Então, não existe mais aquele negócio, eu preciso esconder o ralo, colocar uma lixeira em cima, ou achar uma alternativa dele ficar o mais bonito possível, que era, na verdade, impossível deixá-lo bonito. Mas como era algo consolidado, tem que ter, então, legal, tem que ter. Então, assim, não é hoje um produto só que veio para inovar em termos de beleza. Eu digo que ele também é bonito. Certo. Por quê? Porque todas as vantagens vieram antes. E por isso a credibilidade desse prêmio, que foi recebido lá em 2009, foi tão importante. Porque quando a gente fala da palavra design, a gente só vem à mente a beleza. Na verdade, é muito mais amplo do que isso. Então, são inúmeras as vantagens e o movimento que a gente pôde trazer e a liberdade de escolha também nos pisos para ambientes menores, como é o caso dos banheiros. Porque o que acontece? Às vezes você fica limitado a escolher um tamanho na época, limitado a escolher um tamanho de cerâmica para o banheiro que facilitasse a instalação do ralo. Hoje não. Hoje você tem soluções, porque a gente tem um mix gigante de opções, né? Nem se sabia que podia ter mais de 200 opções de aplicação de ralo. E ao longo desses anos a gente vem inovando. Agora, recém, trouxemos um ralo triangular também, que também é bem inusitado em termos de formato. Então, sempre é hora de inovar. Então, o pulo realmente do gato, da empresa, do grupo linear, foi trabalhar a melhoria contínua de seus produtos, a exemplo dos outros que foram melhorados lá no lançamento do primeiro produto. Então, hoje o nosso diferencial é esse, todo dia de inovar, todo dia de pensar algo novo. Então, é daí que vem o começo da história e a continuidade da história, que eu acredito que tão cedo não terá fim. É a perenidade ali. E é engraçado que parafraseasse o fundador, e vocês dá para sentir que isso é o DNA da empresa. Mas é engraçado que realmente tem várias coisas no mercado e na nossa vida que a gente olha, se complica, bate, pensa, meu Deus, que coisa feia, ou podia ter uma funcionalidade melhor. E aí quando alguém faz assim, meu Deus, eu tinha isso a minha vida toda na minha frente e nunca pensei. Mas teve alguém que pensou e fez, porque existe a diferença entre pensar e fazer, né? Claro. Uma ideia, na verdade, ela engavetada, ela não é nada. É isso aí. E aí eu pergunto para vocês bem isso, que agora, nessas tuas palavras, tu disse uma parte ali do grupo linear que era uma pergunta. O que é inovação para vocês e inovação para a Regina como diretora executiva do grupo linear? Uma vez eu fiz um curso, uma certificação, na verdade, de alta performance. E aí me perguntaram o que era performance, enfim, né? O curso foi um curso de imersão, quase enlouqueci, como vários cursos desses para executivos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção sobre o que é inovação, e eu já escrevi, inclusive, alguns artigos sobre isso, eu sacaria o I e deixaria o resto. E aí sobra nova ação, separando aí as bolinhas.
E para mim, inovação não é um grande feito. Para mim, inovação é possível todos os dias. E existe uma empresa que tem um cartaz, não é a nossa. E também não convém dizer o nome aqui, porque não sei se posso. Pode, não, isso é tranquilo. Mas que tem uma faixa na frente, na sua fachada, para todo dia quando um colaborador entra, ele lê. E é uma pergunta. E a pergunta é, você já inovou hoje? Uhum. Por quê? Porque a inovação é o quê? É um conjunto de novas ações. E muitas vezes, pegando o gancho dessa fala, você acha que uma inovação é reinventar a roda. E na verdade não. Na verdade não é criar uma nova roda, é melhorar a roda. Uhum. Isso pode ser uma inovação. E para a empresa, o DNA dela é esse. É assim, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, todos os dias é dia de olhar para dentro de casa. Uhum. Ou seja, a gente tem uma expectativa sempre do mercado. Agora a gente voltou recém da Expo Revestir, que é uma feira respeitada aqui no Brasil, chamada da Fashion Week da arquitetura. E a gente ouve muito essa ansiedade que os nossos clientes e o mercado têm por novas coisas. Uhum. E aí a gente mal lança algo e os clientes ou os consumidores, de uma maneira geral, já chegam para nós e falam assim, nossa, se vocês lançaram isso esse ano, eu não quero nem imaginar o que vem no ano que vem, né? E isso é uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo que é uma pressão, é uma motivação. Sim, mostra que o mercado tem uma expectativa em vocês. Porque o mercado está fazendo o que com a gente? Olha aqui, ó, a gente colocou a régua lá em cima. Uhum. Agora trata de manter, né? Sim. Agora trata de manter. Não é uma missão fácil. Então, para a empresa, inovação é o quê? É melhoria contínua. Perfeito. Melhoria contínua. Todo dia é dia de melhorar. Eu posso melhorar um produto? Posso. Eu posso inventar um produto? Posso. Eu posso, de repente, não ter produto? Posso. Eu posso ter o direito de não ter um lançamento? Posso. Mas eu tenho que ter a certeza de que eu olhei para ele, eu olhei para a oportunidade, eu fiz uma boa pesquisa de mercado, eu entendi as demandas que eu tenho para dizer que eu não tenho nada novo para fazer. E, surpreendentemente, a gente sempre tem algo novo para fazer. Então, eu posso melhorar um processo, eu posso melhorar uma matéria-prima, eu posso ter tampas inusitadas, como agora a gente lançou uma coleção que chama Coleção Glam, que é uma coleção de tampas impressas, ou seja, com uma arte de um design em cima da tampa. Então, eu posso. Então, para o grupo é isso. E para mim, tampouco seria diferente. Uhum. Né? Então, assim, eu procuro entender inovação por uma nova ação. Então, todo dia eu posso inovar? Posso. Todo dia eu posso promover uma nova ação? Posso. E todo dia eu posso tomar uma decisão também de não ter nada novo. Eu gosto muito de um comercial, já bastante antigo, quando o Sara Picasso era um carrão. Uhum. Então, eu lembro bem de um comercial que me marcou muito, porque o carro era tão bom, e aí eles fizeram um comercial assim, que os engenheiros vinham, olhavam o carro, e o que nós vamos mudar para lançar o modelo, né? Que fosse agora, nós estamos em 2021, vamos para 2022, né? O que eu vou inovar para 2022? E aí chega um mecânico de macacão e fala assim, e olha e fala assim, nós não sabemos o que nós podemos fazer para melhorar esse carro, porque genial a propaganda, por quê? Porque ele é tão bom que eu não tenho nada para melhorar nele. E chega o mecânico e fala assim, pinta a maçaneta. Então aquilo para mim é tão genial, porque assim, é prova de que não tem nada tão bom que não pode melhorar, uma coisinha que seja, nem que seja um detalhe. Uhum. Então eu acho que gastar ou investir tempo pensando no que pode fazer de melhor, não só traz produtos melhores, mas nos faz melhores.
faz a gente se superar dia a dia. Eu acho que isso está no DNA do Grupo Linear e eu diria que está no meu também. Então, está muito parecido, assim, a gente está bem sintonizado. A empresa que eu trabalho e aquilo que eu entendo por inovação. Tem uma harmonia perfeita entre Sim. os pensamentos e as filosofias. Uma pergunta agora mais técnica. Para o ouvinte que está nos acompanhando aqui pela 88,7 FM, Jovem Pan Blumenau, aí para todo o Vale Europeu. Regina Sardanha, diretora executiva do Grupo Linear. A pergunta é bem sobre ralo. Okay. Vocês falassem ali um pouquinho de uma gama de 200 modelos, designs, opções. Ralo, agora a gente mentalizando, pensando, toda a funcionalidade dele. É ralo para box? É ralo... Hoje vocês trabalham com ralo para todas as opções? Sim. Nós dizemos que, assim, se você precisa de alguma área, se você tem alguma área de escoamento, nós temos a solução. Então, para jardim, para... Sim, a gente tem... Hoje, o grupo ele é composto por 3 marcas. Então, cada marca, ela tem o seu viés de público, ou seja, que é um público mais especificador, uma marca mais premium, uma marca que a gente entendeu por precisar de uma marca um pouco mais democrática, ou seja, eu preciso levar a solução para... Porque são soluções, então eu preciso levar soluções para várias massas ou para outras aplicações, como é o caso da recente aquisição da Top Max, que é uma marca nova, era um concorrente, né, e o grupo adquiriu esse concorrente em meados do ano passado, que é um produto engenheirado. O que é um produto engenheirado? É um produto para projeto. É um produto que é especificado para determinadas áreas e feito uma especificação de determinadas partes para compor um produto, uma necessidade específica. Aí temos a marca Eleve e a marca Novi. Então, dentro dessas marcas, nós temos todas as soluções para qualquer tipo de aplicação de ralo. Eu diria que a única coisa hoje que a gente não teria seria, e que podemos desenvolver, seria para áreas de indústrias pesadas. Então, industrial pesado, ou seja, com tráfego de veículos ou de cargas muito pesadas. O resto, né, de todas as aplicações a gente tem. Então, a gente tem desde o banheiro, a área gourmet, calçadas, garagens, ralos para passagem de veículos, para áreas comerciais, para restaurantes. Nós temos alguns produtos também da linha Domini Pro, que é uma marca dentro da marca Eleve, que é uma linha profissional, ou seja, é aplicação industrial e comercial. Então, assim, são ralos que tem, por exemplo, para restaurantes é necessário uma tela para separação da gordura. Então, ok, a gente tem esse produto. Eu preciso de uma área, a gente já comercializou para hospitais, maternidades ou áreas hospitalares de doenças infecciosas, que precisa de asepsia, temos produto para isso. Temos produtos com tampa inox, com tampa preta, com tampa dourada, com tampa red gold, com tampa oculta, com triangular, quadrado 15 por 15, quadrado 10 por 10. Temos ralo todo plástico, temos ralo com tampa inox, temos ralos agora da Top Max em alumínio. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de produtos, de visuais, funcionais e também de ambientes. Então, hoje eu diria assim que a nossa empresa é uma empresa só de ralos até esse momento. Então, nós somos especialistas. Em alguns mercados, inclusive, somos capitães de categoria. Ou seja, somos balizadores do mercado e apresentamos soluções para todos os tipos de aplicação. Por quê? Porque tem inúmeras empresas que fazem ralos, desde os tradicionais, e nós fomos pioneiros no Brasil com o lançamento do ralo linear. Hoje existem outros concorrentes. E o que é bom, porque também nos tira do comodismo e faz a gente acelerar o passo, né? Mas, em termos de mix consistente,
A nossa empresa hoje é referência. E além de ser referência aqui no Brasil, ser capitão de categoria em algumas grandes redes, como os home centers aí, nacionais e regionais, nós também somos referência em alguns países aqui da América Latina, além do Brasil. Então, hoje a gente tem uma frente de vendas destinada à exportação, que é bem importante, como Chile, Uruguai. Hoje a gente tem uma penetração muito grande em termos de volume para países como o Uruguai e o Chile. Hoje que a gente tem uma representatividade maior, mas hoje a gente está presente aí em 10 países aqui da América Latina, Panamá, Costa Rica, Guatemala, a Bolívia também, que a gente tem um grande distribuidor na Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina. Então a gente está ampliando as fronteiras e recém agora fechamos com um representante nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a empresa tem soluções, né? Se ela não tivesse soluções consistentes, ela não teria conseguido abrir outros mercados como tem prosperado, né, e conseguido até aqui. Então, realmente, nós temos o que você pensar assim de ralo, eu preciso de um ralo de uma forma inusitada ou para um ambiente assim que eu não sei o que fazer, seguramente a nossa equipe tem alguma solução para te apresentar. Perfeito. Ou senão fica provocada para fazer. Mas uma coisa que tu falou... Exatamente. Tem isso também. Não, a coisa que tu falou, quando falasse dos arquitetos que ficam na expectativa dos novos lançamentos, mas também dos players que são os compradores, que compram o produto de vocês, o que ficou bem claro é o seguinte: vocês não seguem a tendência, vocês fazem a tendência do mercado pensando também na necessidade e soluções e inovações. É muito legal a história e a minha pergunta ia ser dessa expansão de vocês Brasil e internacional que completasse, tá com todo o passo em todas as 3 Américas aí. Sim. Então, isso é legal também aqui na Jovem Pan, e aí especificamente desse podcast do Conecta Pan, que é mostrar exemplos que surgiram aqui em Blumenau, na nossa região, e hoje tem esse êxito de expansão e que mostra de uma ideia, mas aí, como falasse muito bem, não adianta ter ideia e não colocar ação. E o outro é a manutenção, que falasse assim, beleza, a gente deu o passo inicial como uma inovação, mas o mercado olha e pode vir fazer a mesma inovação e seguir, e é vocês estarem sendo a tendência disso e estimular aí a concorrência. Regina, nosso tempo aqui é curto, assim, ele é limitado em algumas questões, mas a história de vocês é grandiosa, ela é bonita. E a minha pergunta é assim: Grupo Linear, quando a gente fala dele e aí fala de você que tem esse DNA dentro do grupo, o que queres que as pessoas enxerguem, vivenciem do grupo? Seja consumidor, comprador e a equipe. Eu acho que a nossa missão, ela essencialmente é fazer pessoas felizes. Porque não tem nada pior do que os problemas de uma obra. E você está lidando muitas vezes com um sonho, né? Quer ter tua casa, quer pensar com carinho em cada detalhe. E a gente deixa o nosso cliente tranquilo com relação à escolha que ele faz quando ele faz a escolha por um produto do grupo. E é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para ter pessoas, para termos pessoas dentro da empresa comprometidas e para ter clientes satisfeitos. Parece um pouco clichê, mas todo mundo quer um cliente satisfeito. Ok, mas o que eu estou fazendo para mantê-lo satisfeito? Porque o investimento numa obra, numa casa, numa reforma, ou seja lá no que a pessoa esteja fazendo dentro da casa dela, é o reduto dela. É o reduto dela. E agora que a gente vem aí de uma pandemia, estamos passando por essa fase que tampouco terminou, a gente percebeu o quanto a nossa casa, a nossa família é importante. Qual é a nossa prioridade? Então, a prioridade do grupo é a mesma.
é ter o quê? É proporcionar para os nossos clientes, para os nossos consumidores, seja ele um especificador, seja ele um fã, seja ele um usuário, seja um construtor, é proporcionar para ele a segurança que ele precisa para o bem-estar da família dele. Perfeito. Agradeço a sua participação. Obrigado pela colaboração, pela troca de palavras. A história do Grupo Linear, as suas inovações e as tendências, tem muito tempo ainda para contar e você também para vivenciar. Então convido você aí que nos acompanhou aqui pela 88,7 FM e também pelo nosso youtube.com/Jovem Pan Blumenau a acompanhar a história do Grupo Linear. Muito obrigado a Regina Sardanha, diretora executiva aí do Grupo Linear, por ter esse tempo aqui na Jovem Pan Blumenau. Eu agradeço. Fechou? Fechou? Bonita história.